Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus estamos começando o nosso propósito 365 dias na palavra. Propósito lindo que Deus colocou nos nossos corações, onde todos os dias estaremos lendo a palavra do Senhor juntos. Então, antes de mais nada, quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus abençoe grandemente e que nós sejamos firmes do início ao fim. Tá? Nesse propósito que eu tenho certeza que Deus falará conosco através de sua palavra, a palavra que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para a salvação, junto com o Papai do Céu. Antes de mais nada, vamos começar orando, agradecendo e apresentando esse propósito ao Senhor. Tá? Então, se possível, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar assim. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, quero em primeiro lugar ao Senhor pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós somos falhos, pecadores, mas eu sei, Pai, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas, por isso eu te louvo. Meu Pai, Senhor, quero te apresentar esse propósito, ó Deus, que o Senhor colocou em nossos corações. Nos guia, Pai, nos dá força para que nós possamos todos os dias estar aqui firmes, lendo e se alimentando da Tua palavra. Ó Espírito Santo, seja conosco, nos acompanha, nos guia, Pai, em cada leitura, ó Deus. Fala em nossos corações e repreende toda a seta do inimigo contra a nossa mente. Faz cair por terra todo espírito de incredulidade, todo espírito de preguiça, de desânimo, que nós venhamos ser firmes, ó Pai, com a Tua graça e Tua misericórdia, do início ao fim. Amém. Antes de iniciarmos a palavra, algumas considerações bem rápidas. A versão da minha Bíblia durante todo esse propósito será Almeida Revista e Corrigida. Você pode utilizar a versão que você tiver em casa. Amém? Outra coisa é que Deus colocou no meu coração para iniciar esse propósito no dia 1º de janeiro, mas você pode iniciar esse propósito a qualquer altura do ano, assim que Deus dê essa oportunidade para você, que você vê esse vídeo, inicie, e vai ser bênção do mesmo jeito. Se Deus também assim permitir, futuramente teremos live, ok? Faremos aqui a leitura ao vivo com os irmãos. Então, dando início ao nosso propósito de leitura, abra o seu livro no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça uma porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies.
e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta no campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no caminho do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém, glória a Deus. O penúltimo livro do nosso primeiro dia será Romanos, capítulo 1 de Romanos. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que estejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a seu sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Forte, irmãos, fortes. E finalizando a nossa leitura de hoje, o último capítulo, vamos iniciar o primeiro capítulo do livro de Provérbios. Abra aí sua Bíblia. Todos acharam aí Provérbios, amém? Vamos lá. Antes de iniciar, só pedir antecipadamente perdão aos irmãos se porventura passar alguma pronúncia, alguma palavra, alguma leitura errada, tá bem? Deus nos abençoe e tenha misericórdia, que nós vamos melhorando com o passar dos dias, tá bem? Com a prática da leitura da palavra, amém? Vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante seus olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, nos meios dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém. Amém. Vamos orar finalizando o primeiro dia do nosso propósito. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pelas tuas palavras, ó Deus. Obrigado por ter nos acompanhado, nos guiado esse tempo, ó Deus. O Espírito Santo do Senhor permanece conosco, nos dando força, Senhor. Repreende todo o mal, todo espírito de preguiça, ó Pai. Que nós possamos amanhã estar mais uma vez nos alimentando aqui perante a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, ó Deus. Ó Senhor, a tua palavra é maravilhosa, nos ensina e nos mostra o caminho que devemos seguir, ó Pai. Nós te amamos, te adoramos e te louvamos, ó Deus. Agradeço pela presença de cada um dos teus filhos aqui nesse propósito, Deus. Os dá força, os acompanha, segura em suas mãos e nos dá ânimo, Pai, para que nós possamos seguir do início ao fim com esse projeto, com esse propósito da leitura da tua santa palavra.
Amém, ó Deus. Finalizamos assim o primeiro dia. Vamos aprender, crescer, evoluir muito. Leitura é um hábito e eu creio que o Senhor nos dará vitória. Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã estaremos aqui novamente. Antes de mais nada, também não se esqueça de deixar um joinha, compartilhe esse vídeo aqui abaixo. Tem um link de inscrever-se. Pode mandar para todos os seus amigos, familiares, irmãos na fé. Amém? Então, até amanhã, até o próximo vídeo. Deus abençoe.